Eu estou batendo um papo no Gazeta Entrevista desta noite com o presidente nacional do PT, o advogado, jornalista e político Rui Falcão. Presidente, falávamos ainda há pouco do momento do governo Dilma, o embate no Congresso com o PMDB, a reforma ministerial, etc. E, obviamente, que o assunto de 2014 são as eleições. O presidente Dilma recuperou a popularidade um tanto perdida durante o meio do ano passado, no evento das manifestações de rua no Brasil inteiro, nas grandes capitais, e principalmente em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. O presidente Dilma recuperou essa popularidade e seus adversários parecem patinar ainda, tanto o Aécio Neves, do PSDB, quanto o Eduardo Campos, do PSB, que tem o apoio luxuoso de Marina Silva, que não conseguiu viabilizar a rede, e Marina culpa inclusive a Dilma por causa disso, e que colocou o seu nome à sigla do PSB. O senhor acha que vai ser uma eleição tranquila, que o PT vence no primeiro turno, ou tudo pode acontecer, inclusive com o fator Marina podendo virar esse jogo? Bom, não há nenhuma eleição tranquila, eleição presidencial tranquila no Brasil. As disputas são sempre muito acirradas, é uma campanha curta, porque a campanha começa mesmo com o horário eleitoral no rádio e na TV, mas nós somos muito otimistas, mas não triunfalistas, porque nós não subestimamos nossos adversários, a nossa militância não vai fazer campanha de salto alto, nós temos uma aliança ampla que nós pretendemos manter, mas a eleição ela é sempre difícil. Traz dificuldades, é preciso debater bastante. No momento, a nossa presidenta, embora não seja candidata ainda, e é importante ressaltar isso, porque os nossos adversários estão fazendo campanha há quase um ano já, e a presidenta está governando o país. Ela só vai ser candidata a partir da convenção oficial do PT, que será no final de junho. Mas quem está governando sempre leva uma vantagem de ter o palanque, ter a mídia o tempo todo. Ela leva uma vantagem por estar realizando muito e mudando o país, dando continuidade às transformações que o presidente Lula iniciou. Aliás, as pesquisas mostram isso. A população sempre quer mais, sempre quer melhorar, sempre quer mudanças, e eu digo que nesse sentido nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Por termos realizado tanto, tirado 40 milhões da miséria absoluta, acumulado reservas de 375 bilhões de dólares, manter a inflação sob controle há 10 anos que ela está no centro da meta, ter uma relação dívida líquida PIB das melhores do mundo, ter reservas que nos permitem manter 18 meses de importação sem que entrasse um centavo aqui no país, enfim. Os números da educação, mais de 60 mil jovens nas melhores escolas do mundo fazendo doutorado, pós-doutorado. Não quero cansar aqui seus telespectadores alinhando tanta coisa que mudou no Brasil nesse período. Mas, por conta disso, a população também quer mais e quer mudanças. Mas ela quer mudanças com Dilma, não mudanças contra Dilma ou sem Dilma. Então, claro que você está realizando, te beneficia eleitoralmente, mas ela não está em campanha. A presidente Dilma, logo que começou, teve as crises em alguns ministérios, ela teve que trocar ministros, mas mostrou muita austeridade. A presidente Dilma é vista pela população brasileira como uma mulher muito honesta, muito austera e chega até a ter aquela imagem de durona para alguns setores da sociedade. Mas isso é bom para a presidente, porque o presidente precisa ter pulso firme para governar um país tão grande como o Brasil. No entanto, o presidente muitas vezes, por conta do governo de coalizão, fica na mão de alguns aliados em algumas circunstâncias. É isso que atrapalha o governo em alguns setores, como por exemplo mobilidade urbana? Não, mas deixa eu te falar, eu acho que essa imagem da presidenta, ela corresponde à realidade. A presidenta realmente cuida de cada real arrecadado, ela é muito criteriosa quanto à aplicação dos recursos públicos, ela não transige com nada que cheire a mal feito ou corrupção. Ninguém tem combatido tanto a corrupção no Brasil quanto o presidente Lula e a presidenta Dilma. Agora, voltando também a algo que você disse na pergunta anterior e que ficou sem resposta, o chamado efeito Marina.
Nós temos o maior respeito pela Marina, até porque ela militou no PT durante muito tempo, faz parte da história do PT, embora tenha deixado o PT e já está no segundo partido depois do PT, mas nós a respeitamos. Mas ela é nossa adversária agora e vai ser tratada nessa condição da divergência política e não se sabe ainda se ela será efetivamente candidata, como também não se sabe quanto de popularidade ela vai agregar um outro candidato, com quem, aliás, ela tem mantido divergências públicas, seja com relação aos palanques regionais, seja com relação a algumas propostas para o país. Então nós vamos ter que aguardar. De qualquer maneira, assim como os outros adversários, nós vamos tratá-la com o maior respeito e situar nossas divergências no campo da política, inclusive aqui no Acre, onde há políticas diferenciadas em relação a muitas daquelas que ela propunha. Sobre essa questão que eu toquei ainda há pouco, sobre a presidente Dilma, o governo de coalizão e algumas dificuldades que o governo tem, críticas da população, por exemplo, sobre mobilidade urbana, as obras da Copa, etc. Como é que a presidente consegue, nesse pouco tempo, até, por exemplo, a Copa do Mundo, resolver alguns desses problemas? Eu acho que é uma pergunta muito oportuna, porque há uma campanha dos nossos adversários contra a Copa. Você acompanha as redes sociais, não, os estádios não vão, as arenas não vão ficar prontas, não vai ter segurança. E eu queria aproveitar aqui para dar várias informações a respeito. Primeiro, a torcida para que as arenas não ficassem prontas, ela esmaeceu, as arenas estão ficando prontas, são arenas padrão Filipão, primeiro mundo do Brasil. Segundo, nenhum das capitais teria os projetos de mobilidade urbana que estão em andamento, alguns em fase de conclusão e outros para serem entregues depois da Copa, se não fosse a Copa. Terceiro, não há dinheiro público. Nós temos 8 bilhões de investimento nas arenas. Metade desse investimento vem de financiamento do BNDES. Isso significa que esse recurso terá que ser pago depois. E a outra metade são recursos investidos nos estados, porque os governadores e os prefeitos se deram conta dos benefícios que a Copa está trazendo e que trará. Por exemplo, são 700 mil empregos diretos e indiretos, são 25 mil empregos só nas obras das arenas e mais, o que se prevê de ganho de turismo, de imagem para o país. E a história de que precisamos de saúde e educação e não da Copa, uma Copa se faz com estádios e um país se faz com saúde e educação. E de 2007 para cá, quando o país festejou a conquista da Copa e das Olimpíadas, até hoje, você vai ter um investimento de 30 bilhões na Copa do Mundo. Em saúde e educação, nesse período, nós investimos 782 bilhões de reais. Não há R$1 do orçamento da União investido na Copa. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!